Que a graça e paz do Senhor Jesus nos inunde nessa manhã. Leiamos Miqueias capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus para nós. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos, se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. E assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele grita? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Aleluia. Mas há pouco o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres de meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Levante-se e vão embora, porque este não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho. Entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2 de Miqueias, a gente percebe que o tom profético dele continua. O profeta Miqueias, Deus deu a ele uma graça especial de falar ao mesmo tempo da destruição, das consequências do pecado e ao mesmo tempo das promessas de Deus para os que se arrependem. Então o capítulo 2 de Miqueias fala sobre o engano destruidor do pecado, mas fala sobre as promessas de Deus para os remanescentes. Há um perigo muito grande da gente ler promessas de Deus e achar que é para nós, para todo mundo, independente das nossas escolhas, decisões, da nossa vida. Perceba comigo, Miqueias capítulo 2 está falando inicialmente sobre a destruição que o pecado traz. Amado, não tem como fugir das consequências de uma vida entregue à desobediência, entregue ao pecado. O salário do pecado, a Bíblia diz, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra de Deus então vai nos mostrar que o inimigo, Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz do Evangelho. Por que as pessoas ficam tão aprisionadas ao pecado? Porque os olhos espirituais delas vão sendo arrancados, literalmente. Elas vão perdendo a luz, o entendimento. E o pecado, irmãos, ele tem um poder de ir nos cegando e de nos levando cada dia para mais fundo do poço. O pecado, se a gente não tratar com ele de maneira responsável, buscar a presença de Deus, se humilhar, se arrepender, começar a se encher da palavra, começar a procurar realmente pessoas de Deus que possam estar orando conosco. Temos que vencer esse orgulho, essa soberba e pedir ajuda. Se nós deixarmos o pecado prevalecer, ele vai se tornando uma escada
que vai nos levando cada dia mais longe de Deus, cada dia mais perdemos a consciência da gravidade do pecado, e nós vamos ficando cegos, vamos ficando pessoas sem a intimidade com Deus, sem consciência da nossa condição e sem experimentar as promessas do Senhor, o que Deus tem para nós, que a Bíblia diz que Deus tem para nós uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Vale a pena os irmãos que desejarem estarem lendo o livro de Provérbios, porque Provérbios vai falar disso o tempo todo, como que o pecado vai destruindo o entendimento, pessoas que vão se entregando à imoralidade, ao adultério, à mentira, ao orgulho, a conversas vãs, a palavras e comportamentos destruidores. Provérbios é o livro da sabedoria, nós precisávamos sempre estar meditando, e Provérbios nos mostra como que o pecado vai trazendo cegueira realmente às pessoas. Olha comigo, Miqueias capítulo 2, pelo menos 6 pecados aqui, que estavam sendo parte do povo de Deus, nos tempos do profeta. Primeiro, Deus diz que eles estavam alimentando pensamentos maus, versículo 1, Miqueias 2, versículo 1, ai daqueles que ainda no seu leito, ainda estão deitados, imaginam a iniquidade e planejam o mal, e ao amanhecer eles praticam. Amado, o texto está falando, não do pecado que todos nós temos que lutar, acidental, reagimos às vezes mal, às vezes pensamentos passam em nossa mente. Ele está falando de um pecado deliberado, onde o povo está alimentando, dorme já pensando, acorda já imaginando o mal, planejando pecar. A Bíblia diz que isso, amado, vai levando a gente a uma cegueira total, uma perda do discernimento. Deus está dizendo aí, irmãos, no versículo 1, e esse ai daqueles, quando fala assim na Bíblia, está falando de consequências terríveis estão vindo sobre aquele que começa a alimentar, a acostumar, a ficar pensando mal sobre as pessoas, imaginando coisas que não agradam a Deus, alimentando pensamentos pecaminosos. E é interessante, o versículo 1 termina dizendo, porque eles têm poder para tanto, ou seja, eu e você temos poder para decidir, para fazer as nossas escolhas. Às vezes nós estamos vivendo do jeito que a gente quer e achando assim, nada está acontecendo de mal, Deus te deu liberdade, me deu liberdade, mas isso não significa que devemos usar a nossa liberdade para alimentar pecado, alimentar pensamentos maus. A Bíblia diz em Filipenses que nós devemos encher a mente do que é bom, do que é puro, de louvor, de virtude, ou seja, pensamentos maus, seja de praticar o pecado, seja de pensar o mal sobre outros, nós devemos realmente pedir ao Senhor perdão, nos arrepender, clamar ao Senhor. Outro pecado aí, são 6 que eu listei pelo menos, para a gente pensar um pouco, como que o pecado foi destruindo o povo de Israel. O pecado também predominante nesse tempo era a cobiça, versículo 2, cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Amado, todos nós vamos ter que vencer a cobiça no nosso coração. Cobiça, lá em 1 João, a Bíblia diz que no mundo, ou seja, nesse sistema mundano que se opõe a Deus, há 3 coisas que sempre vão estar presentes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Nós começamos a desejar coisas, ter coisas, desejar o que o outro tem, e isso gera na gente inveja, gera na gente às vezes ansiedade, gera na gente às vezes competição, e tudo isso é pecado diante do Senhor. Devemos sim trabalhar, estudar, para ter uma vida que alcance propósitos, que alcance até mesmo conforto, mas a nossa motivação tem que ser sempre purificada diante de Deus, para que a gente faça tudo isso, mas que a gente não se apegue a tudo isso, e não se torne sempre alguém que está se comparando a outros, e desejando ter coisas, achando que o que a gente conquista, vai nos satisfazer, porque não vai. A nossa satisfação tem que estar no Senhor, e a partir disso nós devemos sim trabalhar. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar para que a gente possa ter com que se sustentar e abençoar outros. A Bíblia mostra a motivação, né? Para a gente guardar o coração. Então a cobiça tem também aprisionado, e aqui levava as pessoas, por causa da cobiça, levava pessoas a outro pecado, o pecado da violência. Versículo 2, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. O que leva tantos políticos
a simplesmente mentirem, roubarem, defraudarem? A cobiça. O que leva tantas pessoas a se entregar à violência, à criminalidade, a todo tipo de atrocidade? A cobiça. Então a cobiça, a injustiça vai multiplicando a violência. Pessoas que já não temem fazer qualquer coisa contra o próximo, porque o que elas querem é ter, o que elas querem são as coisas dessa terra, né? Outro pecado que está aí no versículo de número 6, que eu queria destacar, versículo número 6 diz assim: eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Aqui a gente percebe um outro pecado que Israel estava praticando, o pecado de não querer ouvir a verdade de Deus. Porque se você observar, amado, do versículo 3 até o versículo 5, o que Deus está falando? Aqueles que vivem no pecado se entregam à desobediência, se afastam do caminho do Senhor. E quando eu falo se afastar do caminho do Senhor, nós podemos estar na igreja, mas não estar andando no caminho do Senhor. Deus está dizendo o seguinte: a calamidade vai atingir essas pessoas. Versículo 3, a calamidade vai vir contra a família. Versículo 3 também diz: vocês não vão andar mais de cabeça erguida, ou seja, cairá sobre vocês as consequências do pecado de vocês. E aí no versículo 6, Deus mostra um pecado que esse povo estava cometendo. Eles não acreditavam mais no juízo, eles não queriam aceitar a palavra de Deus, quando a palavra de Deus os confrontava, quando a palavra de Deus os contrariava. Quantas pessoas que amam ouvir a Bíblia, vão no culto, gostam do louvor, mas quando a palavra de Deus vem contra a prática pecaminosa dele, ele diz: não fale isso, isso é pecado, amado. Rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o confronto de Deus. Versículo 6 está dizendo aí que o povo falava para Miqueias: não profetize essas coisas, a desgraça não cairá sobre nós. Amado, isso aqui é típico do coração humano enganoso. A gente acha que a palavra de Deus não pode nunca ser dura, nos confrontar. Perceba comigo o versículo 7, o que os homens estavam dizendo: essas coisas anunciadas não vão alcançar a casa de Jacó. E olha o que eles dizem: estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? Você já viu pessoas dizendo isso? O Espírito Santo, ele é bom. Será que Deus está tão bravo assim? Essas palavras que estão sendo pregadas. E alguns, amado, uma das coisas que mais falso profeta gosta é pessoa que só gosta de ouvir palavras boas. Então, quando a gente começa a rejeitar a verdade de Deus, não cremos no juízo, não creem mais no inferno. Há pastores que não pregam mais sobre o inferno, e há crentes que nem querem ouvir sobre isso, dizem que isso é palavra muito dura, mas Jesus falava muito do inferno. A Bíblia fala o tempo todo do juízo de Deus. Sabe, amado, nós temos que buscar a Deus não por medo, nós temos que buscá-lo por amor, mas nós temos que temer aquele que nós vamos prestar contas diante dele. O Senhor Jesus chega a dizer isso, dizendo: não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo, temam muito mais aquele que além do corpo pode lançar a alma no inferno. Então, quando a gente começa a não querer mais ouvir palavras de Deus que contrariam o que a gente está fazendo, nós estamos pecando por rejeitar a verdade de Deus. E sabe o que muitas pessoas fazem? Na verdade, essa é a tendência nossa, do nosso coração. Pessoas leem as bênçãos e promessas bíblicas, e elas querem que se cumpra na vida delas, mas sem que elas mudem de vida, sem que elas se arrependam. Isso é engano. O falso profeta vai aproveitar disso e vai dizer que Deus só vai te abençoar, que Deus é só bom. Deus é bom e Deus é amor, mas Deus é justo, é santo, e nós precisamos andar em santidade para que a gente possa realmente experimentar a vontade de Deus. Mais um pecado aí que nós precisamos observar, amados, é a destruição da família. É a pessoa começar a pecar contra a família. O versículo 9, irmãos, Deus está falando aqui para o povo de Israel: vocês estão expulsando do seu lar querido as mulheres do meu povo, dos filhinhos delas vocês tiram a minha glória para sempre. Amado, Deus é o Deus da aliança.
A família não é uma construção social histórica. A família é uma aliança diante de Deus, que não apenas constrói e mantém a nossa identidade, que não apenas preserva os valores de Deus, para que a sociedade possa realmente ter uma vida organizada, e para que nós possamos conhecer a Deus e cumprir a vontade de Deus. Amado, a família é revelação de Deus, é construção de Deus. E o texto está dizendo que o povo, olha como que o pecado vai destruindo. Começa com pensamentos, aí vem a cobiça, aí vem a violência, como o pecado de Acã lá em Josué: vi, cobicei, tomei e escondi. O mesmo pecado de Eva: viu, cobiçou, tomou e se esconderam. E aqui o texto está dizendo o seguinte: vocês estão expulsando do seu lar as mulheres do meu povo. E sabe, amado, isso aqui serve para mulher e para homem. Pessoas que estão abandonando o seu cônjuge, às vezes por razões das mais variadas, mas nenhuma delas se justifica. E o texto está dizendo que Deus está olhando para isso. E olha o que o Senhor diz: dos filhinhos vocês tiram a minha glória para sempre, porque o divórcio traz feridas e distorção para a identidade dos filhos. Sabe, amado, nós precisamos orar, porque nós sabemos que há pessoas que são vítimas do divórcio, mas aqueles que são agentes do divórcio precisam se arrepender profundamente diante do Senhor. Deus é um Deus de aliança, que restaura o amor, o afeto, que restaura o carinho, que restaura o propósito da família. Mas quando a gente começa a tratar a família de maneira banal, e não é só aqueles que divorciam, porque há pessoas que nunca vão divorciar, mas elas tratam a família com desonra. Nós precisamos honrar a família, porque desonrar o cônjuge, os filhos, os pais, amado, é pecado que vai trazer consequências para a nossa vida de maneira terrível. E aí, amado, em último lugar, o sexto pecado aqui listado que a gente pode destacar: o pecado de dar crédito à mentira. Olha o versículo 11, que coisa. Versículo 11, Deus está dizendo: se alguém seguindo o vento e a falsidade inventar uma mentira, dizendo: eu lhes profetizarei a respeito de vinho, de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. É impressionante biblicamente, amado, como que isso é claro. Quem não quer ouvir a verdade de Deus tem atração fatal pelas mentiras. Ouve qualquer outro profeta, chegar alguém dizendo: eu vou profetizar sobre os assuntos mais insignificantes, ele ouve, ele recebe bem, ele até dá oferta, ele se torna amigo, ele telefona para pedir conselho. Que os falsos profetas, eles agradam aqueles que no coração já estão querendo realmente fazer a sua própria vontade. Quando eu e você queremos fazer a nossa vontade, nós estamos abertos a ouvir qualquer engano. Por exemplo, alguém que procura um profeta que está dizendo que vai orar por riqueza financeira, e chega lá, o profeta diz: me dê uma boa oferta que Deus vai multiplicar, e ele dá. Quem é que está cheio de cobiça nessa história? Os dois. E aí ele fica irado depois que descobre que aquele homem tirou o dinheiro dele, mas você deu, porque você também estava com cobiça no coração. Nós devemos buscar a Deus por quem Ele é. Nós devemos buscar profetas que nos levem para a palavra de Deus. O espírito da profecia é Jesus. A verdadeira profecia sempre vai nos levar a amar a Jesus, amar a palavra de Jesus e querer se tornar semelhante a Ele. Sabe, amado, Deus é um Deus de provisão. Deus, certamente, existe a lei da semeadura, biblicamente falando. Você é fiel ao Senhor, você socorre o necessitado. A Bíblia diz que Deus, Ele vê tudo isso, se agrada, mas nós não devemos buscá-lo por troca nenhuma. O texto diz que, então, o povo de Israel foi se endurecendo tanto, mas se qualquer um chegasse e falasse: eu vou profetizar acerca de qualquer coisa, movido por falsidade, movido pelo vento, eles ouviam de bom grado. Amado, cuidado com quem você anda, de quem você se aproxima. E aí, amados, para concluir, é maravilhoso, porque Miqueias, ele traz uma palavra dura de consequências contra o pecado,
mas logo depois ele traz promessas de restauração. Mas as promessas de restauração não é para todo mundo, é para o que se arrepende. Sabe para quem são as promessas bíblicas? Para o remanescente. Está aí, versículo 12: certamente eu ajuntarei vocês, casa de Jacó, congregarei o remanescente de Israel. É aquela parte que se mantém fiel, é aquela parte que diz: eu não vou fazer o que a maioria faz, eu não vou me nivelar por baixo. Se a maioria não gosta de orar, eu também não oro. Se a maioria não lê Bíblia, eu também não leio. Se a maioria não congrega, eu também não congrego. Esses que seguem a maioria não são remanescentes. Os remanescentes são aqueles que leem a palavra e falam: eu quero viver com totalidade de entrega aquilo que a palavra diz. E aí você vai perceber que há outras pessoas também que estão buscando, não são melhores, não são superiores, nem são escolhidos de Deus de uma maneira como uma escolha aleatória. Não, remanescentes são aqueles que escolheram andar com Deus de todo o coração, que vão lutar contra a sua natureza humana, carnal, que todos nós temos que lutar, que vão buscar sempre crescer em Deus, que vão buscar ter um coração humilde, que se quebrantam. E Deus tem 3 promessas aqui para o remanescente. Primeiro, eu vou os congregar. Quem é do Senhor, Deus une, Deus congrega, Deus transforma num rebanho, Deus os aliança. Por isso que o movimento dos desigrejados é antibíblico. O movimento dos desigrejados é um movimento de apostasia. Nós não podemos, amado, achar que podemos servir a Deus sem ser congregados, porque o remanescente, Jesus congrega. Versículo 12: eu ajuntarei vocês, casa de Jacó, e congregarei o remanescente de Israel. Por quê? Porque a vida com Deus, ela se manifesta na coletividade, na unidade, no amor. Segunda promessa: eu vou abrir os caminhos. Versículo 13, Deus diz aí: diante deles virá o que abre o caminho, eles abrirão o caminho. Isso significa que Deus vai trazer direção. Nós estamos confusos, sem direção, mas aqueles que buscam o Senhor com sinceridade, Deus vai começar a trazer direção, vai abrir caminhos, vai mostrar propósitos, vai revelar sua vontade. E em terceiro e último lugar, os remanescentes também, a promessa de Deus, Deus vai gerar em nós comunhão com Ele. Nós vamos ter comunhão com o nosso pastor Jesus. Versículo 13: diante deles virá o que abre o caminho, eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão, sairão por ele, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. O Senhor não apenas nos une e abre a nossa visão, mas Ele se revela a nós. Isso aqui é João 10, Jesus falando: minhas ovelhas ouvem minha voz, elas entrarão, sairão, elas encontrarão pasto, eu apacentarei elas, eu as conheço, elas conhecem a minha voz. Amados, quanto mais nós levarmos realmente a nossa vida com Deus de uma maneira séria, bíblica, nós vamos conhecer a Jesus cada dia mais. Vamos ouvir a voz dele. Ele vai nos libertar do domínio do pecado, Ele vai nos perdoar dos nossos pecados, porque Ele vai nos conduzir ao arrependimento e aos propósitos dele. E o maior propósito dele é que eu e você sejamos mais semelhantes a Jesus a cada dia. Pai amado, nós oramos para que a Tua palavra penetre em nosso espírito, transforme a nossa alma, renove a cada dia a nossa alma, a nossa mente. E ó Deus, que a Tua palavra possa nos purificar. Senhor, liberta-nos de todo auto-engano, liberta-nos, ó Deus, de toda apatia diante do pecado. Pai, que todos nós que ouvimos essa palavra, possamos fazer como lá em Hebreus diz, possamos, ó Deus, estar nos desfazendo de todo pecado que constantemente nos assedia, que possamos resistir, vencer e crescer diante de Ti todos os dias, porque o Senhor é quem nos perdoa, quem nos liberta do domínio do pecado e nos torna cada dia mais dependentes da Tua graça e santificados pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.